amados amigos e hermanos Bom presentes. dia, amados amigos para e mim uma irmãos bendição muito presentes. grande É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar os momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e poder compreender assim o tempo em que estamos vivendo e poder receber as bênçãos de Cristo neste tempo final. Para isso quero ler em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias das 7 semanas de anos virão a ser 49 anos. Então farás tocar fortemente a trombeta no mês 7º, nos 10 dias do mês, o dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50 e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse ano será de jubileu, e voltareis cada um à sua possessão, e cada um virá à sua família. O ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem vindimareis as suas uvas das separações, porque é jubileu, santo será para vós, o produto da terra comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. O mistério da trombeta do jubileu. Podem sentar-se, tenham a bondade. O ano do jubileu é um mistério para a humanidade. E até as festas que o povo hebreu realizou por milênios é também um mistério. Porque nessas festas que Deus deu ao povo hebreu, Deus está representando seu programa, o qual ele estaria realizando de era em era e de dispensação em dispensação. Por isso vocês encontram que Deus deu ao povo hebreu, por exemplo, o sacrifício do Cordeiro Pascual, o qual encontramos que no tempo do êxodo do povo hebreu foi sacrificado esse cordeiro. E depois, durante a noite, comeram esse cordeirinho, cada família em sua casa, com seus filhos. E colocaram o sangue deste cordeirinho na verga ou marco da porta, nos postes e na parte de cima do marco da porta. E essa noite passou a morte pelo território do Egito. E estavam morrendo todos os primogênitos que estavam vivendo no Egito, fossem gentios ou hebreus, mas nas casas onde estava o sangue do Cordeiro Pascual aplicado, a morte não entrava, e se salvavam esses primogênitos que estavam ali. Agora, vejam como esse Cordeiro Pascual era tipo e figura de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual foi apresentado por João Batista como Cordeiro de Deus. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conhecia o tipo e figura apresentado no Antigo Testamento, e ele sabia que algum dia viria um homem, o qual estava representado naquele Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificava cada ano
na véspera da Páscoa. E agora, João estava sendo precursor da primeira vinda de Cristo, sendo precursor deste Cordeiro que viria em forma tanto atualizada como em forma, diríamos, em forma engrandecida. Já não seria um cordeiro literal, mas que seria um homem que realizaria a obra de redenção. Um homem que viria sem pecado, porque nasceria neste planeta Terra sem a união de um homem e de uma mulher. Viria então este corpo físico por meio de criação divina, o que ocorreu com o nascimento de Jesus. Deus criou no ventre de Maria uma célula de vida, uma célula de sangue, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo de Jesus. Isto é criação divina. E agora vejam vocês, João pregava: depois de mim vem um homem, um varão, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. E depois, quando o viu e o batizou, viu o Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre Jesus e disse: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele e permanecer sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é aquele que virá depois de ti. Esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. Esse é aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo. E João disse: eu lhe vi. Eu vi o Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre ele, sobre Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é do qual eu dizia que viria um varão depois de mim, o qual é primeiro que eu. E vejam, veio depois de João e era primeiro que João. Agora vejam vocês como há coisas na Bíblia que você não as pode compreender a menos que não seja aberto, reveladas. Como é possível que Jesus fosse primeiro que João e veio depois de João? Vejam, nasceu como 6 meses depois de João. E João disse que era primeiro que ele, que João. E Jesus disse algo com o qual nos deixa saber que não somente era primeiro que João, mas que antes que Abraão também. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Cristo. Assim que foi muito mais atrás do tempo de João, foi mais atrás também do tempo de Abraão. Era antes que Abraão, era antes que o profeta Moisés, era antes que o profeta Enoque, era antes que o profeta Noé também, e era antes que Adão também. Porque esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual estava em seu corpo teofânico antes da criação de Adão. E quando foi criado Adão na 6ª dimensão, foi criado seu corpo teofânico na 6ª dimensão, Cristo já tinha seu corpo teofânico. E sabem quem criou o corpo teofânico de Adão? Jesus Cristo, nosso Salvador. E vocês sabem quem criou todo o universo? Jesus Cristo, nosso Salvador. E onde se encontra isto na Bíblia? É muito importante saber que tudo isso se encontra na Bíblia. E vamos ao capítulo 1 de São João, versículo 1 em diante, onde disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem fez todas as coisas? Quem criou todas as coisas? O Verbo, o qual estava com Deus e era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam onde está o começo da vida, de todo o universo, no Verbo. E agora, no versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de São João, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando o Verbo se fez carne,
Quem era o Verbo feito carne? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o Verbo feito carne, feito homem, no meio dos seres humanos. Esse é o Criador dos céus e da terra, que se fez homem e esteve no meio do povo hebreu, e teve um ministério de 3 anos e meio e viveu em carne humana, uns 33 anos, e depois que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, se sentou à destra de Deus no céu, no trono de Deus. Vejam como também o apóstolo Paulo, São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, nos dá testemunho também que Cristo foi o Criador de todo o universo, de toda a criação. Disse capítulo 1 do livro aos Hebreus, versículo 1 em diante, disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o universo. Vejam vocês como Deus, por meio de Jesus Cristo, realizou a criação do universo. Ou seja, que Deus, estando em seu corpo teofânico, que é o Verbo, estando aí em seu corpo teofânico, criou todas as coisas. Desde esse corpo teofânico, Deus trouxe à existência toda a criação. E depois, mais adiante, encontramos que criou no ventre de Maria uma célula de vida de sangue, a qual se multiplicou célula sobre célula, a qual formou o corpo de Jesus e nasceu depois em Belém da Judeia. E nesse corpo de carne, o Deus Criador dos céus e da terra, que estava com seu corpo teofânico, entrou dentro daquele corpo de carne e habitou, e por isso era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis aqui que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso, quando dizia a Jesus: mostra-nos o Pai e nos basta, ele dizia: tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco e não me conheceste? Não sabe que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e o que me viu, viu ao Pai, ou vice-versa? Também encontramos que Cristo dizia: eu não faço nada de mim mesmo, mas o que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço. Ele dizia que as obras que ele fazia não eram dele, senão do Pai, que morava onde? Nele. E agora, vejam vocês como o Deus Criador dos céus e da terra esteve no meio dos seres humanos, vestido de um corpo humano, vestido de carne humana, e veio ao seu povo, ao povo hebreu, e seu povo não o conheceu. Mas vejam vocês, voltou-se aos gentios para dar-lhe a conhecer aos gentios sua primeira vinda em carne humana, e assim mostrar sua obra de redenção na cruz do Calvário, para que os gentios também tenham a oportunidade de salvação. A primeira vinda de Cristo, o que foi então? Foi a vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, que é o mesmo Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana. Tomou uma vestimenta humana e habitou entre os seres humanos como o profeta de Nazaré. Como profeta, porque o título de profeta é o título de filho do homem, de homem. O filho do homem, vejam vocês, é o título de profeta. E por isso, Jesus tinha esse título de filho do homem. E agora, Cristo estava ali como filho do homem e filho de Deus manifestado na terra para realizar a obra de redenção como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Vejam que era o anjo de Jeová, o anjo do pacto, ao qual João tinha preparado o caminho, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante, onde diz:
Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. E virá subitamente a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Quem viria depois de João Batista? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o anjo do pacto a quem vós desejais. O anjo do pacto, que é o anjo de Jeová, que é o mesmo Jeová, em e com seu corpo teofânico, o qual esteve com o povo hebreu, aparecendo em diferentes ocasiões, e esteve com os profetas do Antigo Testamento, aparecendo a eles e enviando-os e colocando sua palavra na boca desses profetas. E agora, o anjo do pacto, que é o mesmo Jeová, o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, com seu corpo teofânico, vem à terra dentro de um corpo de carne chamado Jesus. Traz deste véu de carne, em sua vestimenta humana, traz o nome para redenção, para realizar sua obra como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. O corpo humano, o corpo de carne de Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi chamado Jesus. E esse foi o corpo que morreu em sacrifício vivo por nós, levando nossos pecados, para tirar assim de nós nossos pecados e nos dar vida eterna. E agora vejam vocês, não há outra forma de vida eterna a não ser por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já não se necessitam os sacrifícios que o povo hebreu realizava, porque já foi realizado o sacrifício pelo pecado, pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, o que aquele sacrifício que o povo hebreu realizava, o sacrifício do Cordeiro Pascual e também o sacrifício do bode, o sacrifício da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus no dia 10 do 7º mês de cada ano. Agora, tudo isso, vejam vocês, como se materializou em um homem chamado Jesus Cristo. E agora vejam vocês, somos reconciliados com Deus, não por meio do sacrifício de um animalzinho, mas sim por meio do sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já o povo hebreu não necessita mais sacrifícios de animaizinhos. E já faz uns 2000 anos aproximadamente que o povo hebreu não tem sacrifícios de animaizinhos, mas tampouco recebeu o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não recebeu o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, realizado esse sacrifício na cruz do Calvário. Por isso o povo hebreu esteve sofrendo grandes juízos. Hitler, por pouco, os extermina. Hitler, Mussolini e Stalin. Por quê? Porque não teve o sacrifício pelo pecado. Nem sequer tiveram os sacrifícios dos animaizinhos. E porquanto rejeitaram o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, porquanto o salário do pecado é morte, a morte esteve açoitando o povo hebreu. Agora vejam como todos esses sacrifícios e todas estas coisas que Deus deu ao povo hebreu, nestas ordenanças e leis para o povo hebreu, são tipo e figura das coisas que Deus faria no Novo Testamento. Vimos, por exemplo, o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu. São tipo e figura, tanto de Jesus Cristo como templo de Deus, como também da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o povo hebreu não tem templo, mas Cristo esteve construindo um templo para Deus, onde Deus morará em toda a sua plenitude. E agora vejam como as coisas do Antigo Testamento dão testemunho das coisas que no Novo Testamento estariam sendo cumpridas e estabelecidas. E agora, o do ano do jubileu é na mesma forma. Isto nos fala de um tempo que viria no programa divino, onde se realizará a redenção dos nossos corpos, ou seja, voltaremos a ter corpos eternos e teremos vida eterna nesse corpo eterno
e teremos juventude eterna, e teremos felicidade eterna, e teremos saúde eterna. E todas as coisas eternas que Deus deu a Adão, mas por causa do pecado ele as perdeu, serão restauradas aos filhos e filhas de Deus. Vejam que no ano do jubileu, as pessoas que tinham perdido sua herança por causa de alguma dívida ou porque a tinham vendido, no ano do jubileu, tudo regressava às mãos do dono original, sem pagar um só centavo. Era uma lei divina. E qualquer pessoa que tivesse perdido seus filhos porque os tinham tomado como escravos por causa de alguma dívida ou porque os vendeu como escravos, no ano do jubileu saíam livres. E nesse tempo, vejam vocês, era um tempo em que se tocava a trombeta do ano do jubileu e se proclamava liberdade em toda a terra. E agora, para o último dia, temos a promessa da trombeta final ou grande voz de trombeta representada, essa trombeta, na trombeta do ano do jubileu. E no tempo do povo hebreu, no ano do jubileu, se soava, se tocava a trombeta do ano do jubileu e se proclamava liberdade em toda a terra. E para o último dia, a trombeta do ano do jubileu atualizada estará soando, que é a mensagem do Evangelho do Reino, e estará proclamando liberdade em toda a terra, estará proclamando o tempo glorioso da liberdade, liberação dos filhos e filhas de Deus, estará proclamando o tempo, o ciclo divino, em que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Estará proclamando que o último dia, que é o dia do Senhor, que é o 7º milênio, chegou. E que neste último dia, o 7º milênio, é que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E assim como no 7º mês se tocava a trombeta do ano do jubileu, agora no 7º milênio é que a trombeta do ano do jubileu, a pregação do Evangelho do Reino, proclama a liberação para todos os filhos e filhas de Deus. Proclama que nesse ciclo divino seremos transformados os que vivemos e os mortos em Cristo serão ressuscitados. E por isso surge o chamado da trombeta final, chamando e juntando todos os escolhidos desse último dia. É a trombeta do ano do jubileu, é a mensagem da trombeta do Evangelho do Reino, proclamando a mensagem do Evangelho do Reino neste último dia e chamando e juntando todos os escolhidos nesse tempo final para receberem as bênçãos do ano do jubileu atualizadas nesse tempo final. Onde está a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos, e a transformação de nós, os que vivemos, para termos um corpo eterno, como Ele prometeu, e sermos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, o que é o ano do jubileu atualizado no último dia? Agora, vejam vocês que, cada 7 anos, o 7º ano era um ano festivo, era um ano de descanso para toda a terra, o qual é tipo e figura das diferentes eras da igreja gentia. Vejam vocês como tivemos 7 etapas ou eras da igreja gentia, começando na Ásia Menor, a primeira, depois tendo 5 etapas ou eras na Europa e depois tendo a 7ª era na América do Norte. Se vocês buscarem em 49 anos quantos anos sabáticos há, vocês encontrarão somente 7. E depois desses 49 anos, vinha o ano 50. Agora vejam que, sendo que há 7 anos festivos, sabáticos, de descanso para toda a terra, em 49 anos,
Podemos ver nesses anos festivos as 7 etapas ou eras da igreja gentia. 7 eras ou 7 etapas para a igreja gentia. E depois vem o 8º ano, que também é o ano 50. Porque em 50 anos somente há 8 anos festivos. 7 deles são representados no sábado. E um está representado em qual? No domingo. Porque é o ano número 8. E está representado no dia de domingo. E esse ano número 8, que é o ano 50 também, 50 significa Pentecoste, é o ano de Pentecostes, não o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes representa, em tipo e figura, o ano de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, no dia 50, receberam as primícias do Espírito. Mas para o ano de Pentecostes, para o ano do jubileu, se receberá o quê? A plenitude do Espírito de Deus, onde todos seremos transformados e teremos o corpo eterno e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, tendo um corpo eterno e tendo um espírito teofânico eterno e vivendo nesse corpo teofânico, dentro desse corpo físico, vivendo por toda a eternidade. E agora tudo isto é para ser cumprido onde? Na era da pedra angular, a era 8ª, que também é representada esta era no ano 50, o ano do jubileu, onde todos seremos cheios da plenitude de Cristo e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É para a era da pedra angular, onde a trombeta do ano do jubileu, atualizada essa trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a trombeta do Evangelho do Reino, soa, proclama a mensagem final, proclama a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para dar a fé aos escolhidos de Deus para serem transformados e raptados neste último dia, neste tempo final. Agora vejam o que é o ano do jubileu atualizado ou engrandecido no programa divino. Todas estas festas que o povo hebreu teve, encontramos que Cristo as atualiza, cumprindo seu programa correspondente a cada etapa. E agora, vejam como também o programa divino correspondente ao nosso tempo está representado também em seres humanos. Vejam, o rei Davi nasceu em Belém da Judéia, filho de Jessé, descendente desta linha de Judá. E quantos filhos tinha Jessé? Tinha 8 filhos. E qual era o menor deles? O 8º? Davi, ele foi ungido como rei sobre o povo hebreu. Ele foi o jovem ou homem, conforme o coração de Deus. E agora vejam como as 7 etapas ou eras da igreja gentia, os 7 anjos mensageiros, estão representados nos filhos de Jessé. Os 7 anjos mensageiros estão representados nos 7 irmãos de Davi. Mas Davi representa, vejam vocês, o mensageiro da era da pedra angular. Representa o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como, para o último dia, chegaríamos à era da pedra angular. Portanto, chegaríamos ao ciclo divino do ano do jubileu, onde se soaria, se tocaria a trombeta do ano do jubileu atualizada, em forma atualizada, ou seja, a pregação do Evangelho do Reino. Quem a tocaria? Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, proclamando a mensagem de liberação, anunciando aos filhos e filhas de Deus que chegamos ao ciclo divino onde os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos eternos
e nós, os que vivemos, vamos ser transformados. E agora vejam como Cristo nos revela, por meio do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que em breve devem acontecer, e nos revela o maior mistério de todos os mistérios que esteve na mente de Deus, escondido este mistério aí, na mente de Deus, e ninguém podia descobrir, ninguém o podia tirar da mente de Deus. Quando perguntava a uma pessoa, ou a um ministro, ou a um teólogo sobre a segunda vinda de Cristo, até aí, chegava toda a sabedoria humana dos grandes sábios em teologia. Mas esse mistério seria revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no ano do jubileu atualizado. Cristo revelaria a sua igreja por meio do seu anjo mensageiro. E tudo seria em simplicidade, tanto seu cumprimento como a forma em que ele o daria a conhecer. E os escolhidos de Deus não poderiam dizer outra coisa a não ser: eu o vejo, eu o entendo. E poderiam dizer: e assim simples ia ser o cumprimento da segunda vinda de Cristo? E a resposta é: assim simples. Tão simples como vocês o escutaram e ouviram. E agora, isso é no ano do jubileu atualizado, neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Por isso é que no meio do povo hebreu ainda encontramos que o trono de Davi esteve vazio por todos estes milhares de anos que transcorreram. Mas está a promessa de Deus de que o trono de Davi será ocupado. Cristo se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Onde está esta promessa? Pois Deus disse que levantará a Davi um renovo justo, o qual reinará. E agora, nos disse que buscarão a Davi como rei. Mas Davi como rei é Cristo, o Messias, no último dia se sentando sobre o trono de Davi. E agora, Cristo é o herdeiro ao trono de Davi. Mas vejam, já isto estava dito de antemão desde o Antigo Testamento, e aqui o arcanjo Gabriel confirma a Maria esta verdade profética. Disse, então, capítulo 1, versículo 30 em diante do Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 30 em diante, disse o arcanjo, então o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, E agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Isto está de acordo também ao que disse o arcanjo Gabriel. Vejam como que este arcanjo é o arcanjo da revelação. O arcanjo da revelação, vamos ver por aqui, onde é que, capítulo 7 de Daniel, versículos 3 ao 14 diz, olhava eu na visão da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha um como filho do homem,
que veio até o ancião de dias e fizeram chegar até ele. Ele foi dado domínio e glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, um que não será destruído. O mesmo que disse o arcanjo Gabriel a Daniel, o profeta, agora está dizendo aqui a Virgem Maria. Vejam, também disse o versículo 18 deste capítulo 7 de Daniel. Depois de receber o reino, os santos do Altíssimo e possuirão o reino até o século eternamente para sempre. Nesse reino de Jesus Cristo, vamos reinar com Ele por 1000 anos e depois o quê? Por toda a eternidade e para sempre, disse o arcanjo Gabriel aqui, ao profeta Daniel. Aqui assim o disse o arcanjo ou anjo da revelação. Vejam. E de onde tirará esse arcanjo toda esta revelação divina? Vamos ver se encontramos de onde é que este arcanjo tira toda esta revelação divina. Vamos ver. Vamos começar no capítulo 10, versículo 11 em diante disso. E me disse, Daniel, varão muito amado, esteja atento às palavras que te falarei, e põe-te em pé, porque a ti sou enviado agora. Enquanto falava este comigo, me pus em pé tremendo, qualquer um. Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para entender e humilhar perante a presença de Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o princípio do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te saber o que há de vir ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é para estes dias. Enquanto me dizia estas palavras, estava eu com os olhos postos em terra e emudecido. Porém, eis aqui um com semelhança de filho do homem tocou meus lábios. Então abri a minha boca e falei e disse ao que estava diante de mim, Senhor, Senhor meu, com a visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Como, pois, poderá o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque a mim me faltou força e não ficou fôlego em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem me tocou outra vez e me fortaleceu e me disse, muito amado, não temas, a paz seja contigo, esforça-te e alenta-te. E enquanto ele me falava, recobrei as forças e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Vejam, pela palavra falada, recebeu forças. Ele me disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e a terminar com ele o príncipe da Grécia virá. Vejam que para as mudanças do reino dos gentios em suas diferentes etapas, esteve o arcanjo Gabriel presente e o arcanjo Miguel também. E vão estar aqui presentes conforme a profecia para o último dia, para a mudança de reino, para a mudança do reino dos gentios ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que eles vão estar aqui. Isso em Daniel capítulo 12 disse também. Bom, continua dizendo, porém eu te declararei o que está escrito no livro da verdade,
e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Bom, já viram como do livro da verdade, do livro que contém todas as profecias dos eventos que hão de ocorrer, este arcanjo revela ao profeta Daniel todas estas coisas. E agora, continuemos aqui. Vejam como também a Virgem Maria revela que Jesus se sentará sobre o trono de Davi e reinará por toda a eternidade, disse. E reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Agora, o que Cristo disse? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, há uma boa notícia para todos nós. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu ao morrer e ressuscitar e subir ao céu. Subiu vitorioso ao céu e se sentou com o Pai em seu trono, lá na 7ª dimensão. E encontramos que assim como ele se sentou com seu Pai em seu trono, na 7ª dimensão, para fazer intercessão por cada um de nós, com seu próprio sangue, e aí estar como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote do templo que está no céu. Sempre ele foi o sumo sacerdote do templo que está no céu, porque ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão. E agora, vejam vocês como todas as coisas que ocorrem no céu, e vejam um sumo sacerdote no céu ministrando, esse é o Melquisedeque, que é o sumo sacerdote do templo que está no céu. E agora, vejam como Cristo disse, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. Qual é o trono de Jesus? O arcanjo Gabriel disse a Maria. Como foi que lemos? São Lucas capítulo 1, disse, e agora conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Qual é o trono de Jesus? O trono de Davi. E agora, ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono. Não se sentar com o Pai no trono no céu, mas no trono de Jesus Cristo aqui na terra, que será o trono de Davi, no qual Jesus Cristo estará reinando. Estará ali e desde ali estará reinando, e com ele estará em seu trono o vencedor. E agora, vejam vocês como esta promessa para o último dia será cumprida, para o tempo do ano do jubileu, para o tempo do ciclo divino, onde a redenção dos nossos corpos será efetuada e a ressurreição dos mortos em Cristo se converterá em uma realidade. E agora, não disse acaso que ele nos redimiu com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade? Agora, vejam vocês que quando Cristo disse também, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois desta. Depois estas coisas as dá a conhecer por meio do seu anjo mensageiro, porque por meio do seu anjo mensageiro será que Cristo estará manifestado
e no sétimo milênio. E isto sim que significa muito para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estar escutando a voz de Cristo no último dia, esta grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro, que é por meio de quem em Apocalipse 22, versículo 6, nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27 diz: E ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que significa isso? O mesmo de São Mateus 24, versículo 42 ao 47, que disse, falando do servo fiel e prudente, ao qual seu Senhor pôs sobre sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo, diz: Bem-aventurado aquele servo que, quando seu Senhor vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ao colocar sobre todos os seus bens, olhem vocês, Cristo herda tudo. E agora coloca sobre toda essa herança o vencedor. Dá autoridade sobre todas as nações. Diz, e olhem em que forma a dá. Diz, e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Como ele recebeu do Pai, agora ele o outorga ao seu mensageiro vencedor, no ano do jubileu, no último dia. E agora vejam vocês, que diz, e as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como vasos de oleiro. Agora vejam vocês, o que nos disse Apocalipse capítulo 19, versículos... Vamos ver versículos 15 em diante, diz, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é o Espírito Santo vindo no último dia. Diz, e da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. A espada é a palavra de Deus. E disse que, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Agora, estará Jesus Cristo por um lado, regendo com vara de ferro, e estará o vencedor por outro lado, regendo com vara de ferro? Não. Jesus Cristo estará no vencedor realizando esse trabalho. Por isso, em um lado aparece que dá essa autoridade e poder ao vencedor. E ficará Cristo sem nenhuma? Não fica sem nenhuma, porque ao lhe dar essa autoridade, Cristo é quem opera em seu mensageiro. E estará em seu mensageiro em Espírito Santo, porque o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19 é o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo vindo no último dia. E vejam como vem. Vamos ver a página 277 do livro dos selos, onde diz o precursor da segunda vinda de Cristo, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E para o último dia, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, vejam vocês, vem nesse cavalo branco. Na página 256 do livro dos selos em espanhol, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Veem o que é a vinda de Cristo, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? É como foi
a vinda de Elias em sua segunda manifestação. A vinda do ministério de Elias em sua segunda manifestação foi a manifestação do espírito ministerial de Elias em Eliseu. E a vinda de Elias na terceira manifestação de Elias foi um homem vindo com o espírito e virtude de Elias, precursando a primeira vinda de Cristo. E esse homem foi João Batista. Jesus disse, ele é aquele Elias que havia de vir. E o Elias que havia de vir naquele tempo se chamava João Batista. É porque o mesmo Espírito que estava em Elias, o mesmo Espírito ministerial, o mesmo ministério estava em Eliseu e depois esteve em João Batista. Era o Espírito de Cristo em Elias Tisbita, depois em Eliseu, depois em João Batista, neles operando o ministério que tinha operado no profeta Elias. Depois, para o último dia, encontramos que está prometido. Porém, antes de chegar o último dia, antes de chegar o dia do Senhor, ou seja, o sétimo milênio, está prometido para precursar a segunda vinda de Cristo. E já veio, e se foi, e muitos não o conheceram. Elias, em sua quarta manifestação, foi o reverendo William Marion Branham. Ele veio no espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. E está prometido Elias para vir no último dia como uma das duas oliveiras e para ter o ministério de uma das duas oliveiras para o povo hebreu. E primeiro estará no meio da igreja gentia. E agora também está prometido Moisés. E está prometido também Jesus. Três grandes personagens bíblicas que fizeram história aqui na Terra. E temos sua história na Bíblia. E agora, em cada ocasião em que Deus vai fazer algo grande e promete um ministério como o de Moisés, ou como o de Elias, ou como o de Jesus, ele diz, eu enviarei Elias, ou diz, eu enviarei Moisés, ou diz, eu lhes enviarei Jesus. O que significa isso? Que enviará um profeta, um homem, com o ministério de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E vejam, Cristo disse, eu darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi do meu Pai. Ou seja, que a mesma autoridade que recebeu do Pai Jesus, agora a coloca no vencedor. E a mesma autoridade que tinha Moisés, quando se repete o ministério de Moisés, a coloca no instrumento onde está esse ministério. E a mesma autoridade e poder que tinha Elias, o coloca no que se cumpre essa manifestação. Assim, é como Deus cumpre suas promessas quando promete que virá um profeta que já veio no passado e se foi. Vem recorrendo esse ministério novamente, o caminho profético, mas com um véu de carne novo. Assim como quando vocês se preparam para ir a um compromisso, você vem e coloca certa roupa. Mas depois, para outra ocasião, vai cumprir outro compromisso e coloca outra roupa, mas é a mesma pessoa. E agora Jesus Cristo e Espírito Santo, vejam vocês, esteve colocando vestimentas diferentes de etapa em etapa. No Antigo Testamento, colocou diferentes vestimentas que tinham por nome, por exemplo, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Elias
e assim por diante. É como as nossas roupas, algumas vezes, que tem nome. Olhe, que marca tem? De que marca é seu paletó? Você busca? Está aqui. Ninguém a vê. Mas, se você a mostra, a marca, vem aí o nome. E Jesus Cristo, vejam vocês, em Espírito Santo, esteve se vestindo de uma vestimenta nova para cada uma das suas etapas, das suas manifestações ou das suas atuações. Mas algum dia se vestirá com uma que não tirará mais. Agora, porque será sua última vestidura ou vestimenta. Ou acaso, quando o rei é coroado e se veste de rei, toma a vestimenta e a joga fora e diz, está já, não a quero. Me busquem uma vestidura ou vestimenta daquelas que eu tinha antes de eu ser rei. Não. A vestimenta tem que ser a que ele diga que é a vestimenta de rei. E por isso em Apocalipse 19, vejam o que disse. Apocalipse 19, versículo 16 disse, vamos ler completo, 15 a 16 disse, da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e no seu músculo tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a vestimenta que disse que é Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua manifestação final, para reclamar seu trono e sentar-se sobre o seu trono, o trono de Davi, e reinar. E para reinar, não vai tirar a vestimenta. Tem que ficar com a vestimenta, o rei tem que ficar com a vestimenta. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tem que ficar com a vestimenta com a qual ele se revela, se apresenta, se manifesta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vejam, quando ele obtém sua posição como rei sobre o trono de Davi, se senta com Cristo a sua vestimenta. Como você, quando se vestiu. Quem se senta com você na cadeira que você se senta? Pois sua vestimenta. Qualquer pessoa pode dizer, comigo não se senta nada em minha cadeira. Sua vestimenta está com você. E ainda mais. Também tem, sob esta vestimenta de tecido, tem outra vestimenta que é seu corpo, porque você é alma vivente. Tem uma vestimenta de carne, e essa se senta com você onde você se senta. E além disso, tem outra vestimenta mais dentro, que é o Espírito. E essa vestimenta se senta também com você. Olhem, quando eu estava sentado ali em minha cadeira, na cadeira, minha vestimenta, esta vestimenta, estava ali sentada comigo. E depois, esta que está mais dentro também, ou seja, que toda vestimenta se senta onde a pessoa se senta. E a pessoa é alma vivente. Agora podemos ver que Cristo, para o último dia, vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em sua vestimenta tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Eu Sou do Antigo Testamento, aí vem o nome eterno de Deus.
aí vem vienen aquelas cuatro quatro consoantes YHWH, ou como as pronunciava o precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, quando as colocaram aqui, para torná-las mais compreensíveis, colocaram aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 13 ao 14, diz: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for ao filho de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. Se eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes responderei? E respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Em inglês, I-A-M, ou seja, I am. Eu sou, ou eu sou, ou o I am, se dissermos em inglês, vejam vocês, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é quem veio em carne humana com o nome de redenção, Jesus, com esse nome de redenção colocado no véu de carne. E logo para o último dia, o eu sou, o I am, virá novamente conforme sua promessa, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Aí estará o eu sou, o I am, e aí estará a revelação do nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É na revelação ou manifestação final de Cristo, onde ele revela seu nome novo, seu nome eterno, pois ele disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, da seguinte maneira. E vamos ler para que tenhamos o quadro claro do que estamos falando. Diz: Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Sobre quem Cristo escreverá o nome novo que ele tem, e o nome eterno de Deus e o nome da cidade do nosso Deus, o nome da cidade, o nome da nova Jerusalém, é o nome eterno de Deus. O nome novo de Jesus Cristo é o nome eterno de Deus. E o nome do nosso Deus, pois é o nome eterno de Deus. E Cristo disse: Eu escreverei sobre o vencedor. Assim que, vejam vocês como nos fala deste nome novo. Encontramos que em Apocalipse capítulo 19, disse que vem com um nome escrito que ninguém conhecia. E seu nome é o Verbo de Deus. Ou seja, que o Verbo vem em carne humana no último dia, e aí vem a revelação do nome do Senhor. Depois, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos disse da seguinte maneira: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca o quê? Um nome novo. Vejam como Cristo fala do nome novo em diferentes lugares.
E em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, disse que esse nome novo é qual? O nome novo dele. Esse é o nome que ele recebeu quando subiu ao céu vitorioso e se sentou à destra de Deus. Assim como o profeta José, quando subiu ao trono do faraó e se sentou, via ser o segundo lá no reino do faraó, recebeu um nome novo também, Zafenat Paneia, com o qual reinou, governou no meio dos gentios, no meio do império egípcio. E agora vejam como Cristo nos fala também de um nome novo que ele tem. Esse nome novo é o que ele promete colocar, escrever sobre o vencedor. Esse nome novo vem na pedrinha branca. E a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que foi cortada do monte, não com mão humana, na profecia do livro do profeta Daniel, onde o rei Nabucodonosor viu uma pedra não cortada por mãos que veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido. Esta é a pedrinha que traz um nome escrito, um nome novo no último dia. E esse nome novo é o nome eterno de Deus, que nunca foi revelado à raça humana, mas que a promessa é que será revelado neste último dia. Por isso é que até os hebreus vão conhecer o nome de Deus, o nome eterno de Deus. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 em diante diz: Depois olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Aí está o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, nos fala também do nome de Deus, e disse da seguinte maneira, falando sobre os que estarão vivendo na eternidade, disse: E não haverá mais maldição, e o trono de Deus e o Cordeiro estarão nela, ou seja, na Nova Jerusalém, e os seus servos lhe servirão, e verão seu rosto, e seu nome estará na sua testa, ou seja, terá a revelação do nome eterno de Deus. Estar em suas testas nos fala de estar na mente, no entendimento das pessoas. Não é que lhes escreverá na testa o nome, mas que lhes dará a revelação deste nome eterno de Deus. Obterão essa revelação. E agora, vejam tantas bênçãos que Cristo tem para seus filhos, para este último dia, no tempo do ano do jubileu atualizado, na era da pedra angular e dispensação do reino, onde a trombeta do ano do jubileu atualizada é a mensagem do Evangelho do Reino, que proclama a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação com um nome novo. Agora, quantos cristãos tinham pensado que a segunda vinda de Cristo seria revelada e seria pregada com um nome novo? Ninguém tinha se precavido desta verdade profética, que seria cumprida no último dia. E se tropeçaram muitas pessoas,
com o cumprimento da primeira vinda de Cristo, que é o cumprimento da vinda do anjo do pacto, em carne humana, com o nome de redenção, com o nome Jesus, escrito em sua vestimenta de carne, em seu véu de carne, tropeçarão no último dia com a segunda vinda de Cristo e seu nome, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá, se tropeçaram em sua primeira vinda, pois tropeçarão em sua segunda vinda. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo que a vinda do Senhor, o Senhor vindo, cegará os olhos dos teólogos. Cegará os olhos dos teólogos, como foi quando? Como foi em sua primeira vinda. Foram cegados os olhos dos teólogos da religião hebraica, e estando cumprida a vinda do Messias com o nome de redenção, não o puderam ver, não puderam compreender. Ver é entender, compreender. E pensavam que era Beelzebu, que era um demônio, que era o diabo Beelzebu, manifestado em Jesus de Nazaré. Mas era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, manifestado em carne humana, com o nome de redenção em sua vestimenta. E agora, para o último dia, o que aconteceu na primeira vinda de Cristo com o povo hebreu, acontecerá na segunda vinda de Cristo com os gentios. Assim que, vejam vocês, as coisas que estarão acontecendo neste tempo no qual nós estamos vivendo. Porque este é o tempo da trombeta do ano do jubileu atualizada, soando e proclamando a mensagem de liberação, a mensagem que anuncia a liberação dos filhos de Deus, a mensagem que anuncia que logo os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E todos seremos restaurados à herança que Adão e Eva perderam no jardim do Éden. Seremos restaurados à vida eterna com um corpo eterno e com todo o poder e autoridade que Deus tinha dado a Adão. E nossa posição de reis será restaurada. Porque Deus deu essa posição de rei a Adão, mas a perdeu. E agora será restaurada esta posição para sermos reis e sacerdotes no reino de Cristo, com Cristo reinando por 1000 anos e depois por toda a eternidade sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E assim é como seremos restaurados a tudo que Adão e Eva perdeu na queda. Porque estamos vivendo no tempo do ano do jubileu atualizado, onde tudo é restaurado ao seu dono original. E porquanto somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E neste tempo ele reclama, em sua obra de reclamação, tudo o que nos pertence, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Se ele vai reinar, com quem vai reinar? Com todos nós, como reis e sacerdotes. Agora vimos o mistério da trombeta do jubileu. A trombeta do jubileu, lá no ano do jubileu, vejam vocês como seria atualizada. E seria no último dia a mensagem do Evangelho do Reino proclamando o mistério, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação.
quando se fazia a reclamação? Pois no ano do jubileu. É no ano do jubileu atualizado que é a era da pedra angular. No 7º milênio, que ele faz a reclamação para que todos retornemos à nossa herança e à nossa posição ou possessão, para ter posse de tudo o que nos pertence como filhos e filhas de Deus. E essa trombeta, ou grande voz de trombeta, sendo o Evangelho, sendo a mensagem do Evangelho do Reino, e a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro nesse último dia, na era da pedra angular e dispensação do Reino, pregando-nos a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual nos revela o mistério da sua vinda. O mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E quem os receberia neste último dia? Aqui estamos os que o receberíamos, daríamos as boas-vindas e reconheceríamos que está vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vimos o mistério da trombeta do jubileu e as coisas que revela a trombeta do jubileu. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o mistério da trombeta do jubileu. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar, dando graças a Deus por suas bênçãos neste tempo onde a trombeta do jubileu está soando e está chamando e juntando os seus escolhidos para serem todos restaurados à nossa herança e à nossa família celestial. Que Deus os abençoe e os guarde, e conosco o reverendo Miguel Bermúdez Marim.